Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Palmas para Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Revela a Tua palavra à Tua igreja, revela a Tua palavra aos Teus filhos, revela a Tua palavra às Tuas ovelhas, e nós Te louvaremos e Te exaltaremos pela Sua bondade, reconhecendo que o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Manifesta a Tua glória em nosso meio, pois de fato, de verdade, Tu és o cabeça da igreja, o corpo de Cristo, da qual nós somos membros. Seja exaltado e glorificado, e receba, Senhor, nossa salva de palmas a Ti, a honra e a glória. Glória a Deus. Hoje é a quarta e última parte do tema A Natureza Carnal. Estou com duas Bíblias aqui, e hoje eu vou terminar a parte final com essas duas versões que eu estou em mãos. A Bíblia Vida, edição contemporânea, para quem não sabe, é a mesma Bíblia Thompson. Já me perguntaram várias vezes, apóstolo, qual a versão que você usa? A Bíblia Thompson. Então, se você não acha mais essa Bíblia média, você acha na Editora Vida ou numa livraria que venda da Editora Vida, tá? Editora Vida, Bíblia Thompson, é a única que sobrou. Ela é grande, mas é a mesma versão, edição contemporânea. Hoje é a quarta e última parte. Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 5, foi aqui que eu parei. Gálatas capítulo 5, Bíblia, edição contemporânea, depois eu vou ler a Bíblia ampliada. Gálatas 5. Quem já achou Gálatas 5, diga amém. Hoje é a quarta e última parte, tá? Então semana que vem já é mensagem nova, apostolado novo. Quarta e última parte. A natureza carnal. Paulo disse em Romanos 7,18: em minha carne não habita bem algum. Diga, em minha carne não habita bem algum. Você confia na sua carne? Glória a Deus pela sua vida, hein? Fala para o seu irmão, não confio na minha carne. Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E na mensagem anterior, na parte 3, eu terminei lendo Romanos 14:17, onde Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fiz um breve resumo. Agora eu vou ler na versão ampliada, Gálatas 5:19. Você vai ver como que é diferente. Por isso que o nome é ampliada. Gálatas 5:19. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados. Isso aqui é uma outra versão, Bíblia Vida, Bíblia Viva, editora Mundo Cristão, versão ampliada. Essa Bíblia aqui que eu tenho do lado é a editora Vida, edição contemporânea. Essa aqui na minha mão direita, versão ampliada. Gálatas 5:19. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, aqui chama carne, obras da carne, de inclinações erradas. Suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal. Ó, aqui que eu tenho várias versões. Gálatas 5:19 na versão ampliada.
ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios. Porque vem de feitiço, feitiçaria, até mexer com demonologia. E aí Paulo disse, não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo não falou isso? 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10. Aí. Gálatas 5, ainda no 19. Ódio e luta, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. A nossa versão diz o quê? Inveja. Não está escrito inveja aí? Nessa versão, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Queixas e críticas. O sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. Fala assim. Aqui já chama de facções, né? A sua Bíblia fala facções. Haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez. A Bíblia normal diz o quê? Bebedice, não é isso? Embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas carnais. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Olha, isso aqui é... Viu? Todo aquele que levar esse tipo de vida. Paulo disse na outra versão, coisas semelhantes a essas. Volta na Bíblia comum, na Bíblia normal. Agora vamos lá para o versículo 22. A nossa Bíblia costumeira, Gálatas 5, 22. Depois eu leio na versão ampliada, para vocês verem a diferença. Gálatas 5, 22. Hoje é a quarta parte da mensagem, a natureza carnal. E nessa quarta parte eu deixei para falar da natureza espiritual. Ora, assim como existe os frutos ou a obra da carne, também existe frutos ou obra do Espírito. Porque nós temos duas naturezas. Está claro ou não está claro? Diga, eu tenho duas naturezas. Diga, uma carnal e uma espiritual. Uma terrena e uma celestial. Uma imperfeita e uma perfeita. Apóstolo, você cantou aí, tu és perfeito. Na carne? Não, nunca serás. Na carne não. Na carne não tem jeito. Carne nunca. Nem a minha, nem a sua, nem a que vai nascer ainda, daqui a 30, 40, 50 anos, não tem. Na carne não tem como. Porque na carne tem aquilo que estava em Adão. Uma natureza pecaminosa. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque está na carne, e Deus é Espírito. Gálatas 5, 22, acompanha na sua Bíblia, que aqui a versão é igual. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito, coloca o dedo no 19, ó, as obras da carne. 22, o fruto do Espírito. Pegou a diferença? Diga, as obras da carne e os frutos do Espírito. Aqui está as duas naturezas. E a consequência de cada uma delas, né? Agora, o que é preciso entender, que as obras da carne, ela está em todo ser humano. Amém? Todo ser humano. Em se tratando a carne, até no filho da perdição. Agora, os frutos do Espírito não está em todo ser humano. Somente nas ovelhas. Pegou essa? Em se tratando da natureza carnal, o fruto da carne, as obras da carne, está em toda a carne. Tanto de ovelha como de bode. Pior na do bode. Porque o bode é um filho da perdição. Tá? Mas não pensa que assassinato, que quem mata, ou todos que matam são bodes. Que não são. Tá? Porque assassinato é uma obra da carne. É só você ler a lista aqui, ó. Assassinato é uma obra da carne. Então, você não pode pensar que aquele que rouba é um filho da perdição. Você não pode pensar, deixa eu corrigir, não é aquele que rouba. Você não pode pensar que todo aquele que rouba é filho da perdição. Você não pode pensar que todo aquele que mata é filho da perdição. Você não pode pensar que todo aquele que comete crimes
é filho da perdição. Quem está entendendo? Tanto é verdade que em Lucas 23, do lado de Jesus na cruz, de cada lado tinha um ladrão. E um dos ladrões era ovelha. Mas como que você sabe que era ovelha, apóstolo? Porque Lucas 23, 43, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para o outro ele não falou nada. Está claro aí? Mas para esse aqui, que reconheceu quem era Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ali na cruz, também estavam as duas sementes. Se entende assim, é uma interpretação, é um discernimento. De um lado, um bode, um ladrão, filho da perdição. Do outro lado, uma ovelha, filho da salvação. De novo eu falo, como é que você sabe que era ovelha? Porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem como o bode ir para o paraíso? O filho da perdição? Então é o que prova que aquele ladrão, mesmo que era ladrão, era uma ovelha. Agora presta atenção. Olha o crime que ele cometeu. Ele não roubou um tênis no varal. Ele não roubou uma camisa no varal. Senão dava umas bicas nele e colocava ele para correr. Provavelmente ele era um ladrão de alta periculosidade. Porque ele foi condenado à morte de cruz. Há de se entender que nem todo ladrão é condenado à cadeira elétrica. Amém? Morte de cruz naquele tempo teria cadeira elétrica hoje. Morte de cruz naquele tempo teria pena de morte hoje. Pena de morte. Ele foi condenado a morrer na cruz. Está claro aí, abençoado? Não se aveste não, hein? Pastor, pena de morte? Ué, mas não deram a pena para ele? Você vai morrer aonde? Na cruz pendurado. Não é uma pena isso? Pelo que ele fez. Então eu penso que ele não roubou uma galinha. Porque quem rouba uma galinha não vai ser pendurado na cruz. Não, senão quem está entendendo. Então ele era um criminoso perigoso. E provavelmente, há de se entender, que ele tinha cometido muitos crimes. Se fosse só uma galinha, não ia colocar ele na cruz. Porque antes da pena de morte, ele ia ficar preso, não é? Ele ia responder um processo, não é? A polícia ia dar umas borrachadas nele e tal. Esses negócios da terra. Agora, se ele foi condenado a morrer na cruz, então ele não era ladrão de galinha. Está claro aí? E o outro também não. Porque o outro também foi condenado à pena de morte. Diga, só que um era ovelha. Quem entendeu? Praticava as obras da carne demasiadamente. Paulo disse: olha, quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus, hein? Qual dos dois que herdou o reino de Deus? Nenhum. Nenhum, porque eles o quê? Eles morreram, abençoados. Alô, vocês não estão aqui hoje, não? Eles morreram, como que vai dar o reino de Deus se ele morreu? Ou você está pensando que o reino de Deus é no céu? Já expliquei isso, né? São 20 anos em graça, né, abençoado? O que Jesus disse em Lucas 23? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Gálatas 5, 19, 20, 21, Paulo diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oh, abençoado, já preguei, são 20 anos em graça. Digo, uma coisa é o reino de Deus. Digo, outra coisa é o paraíso. Pastor, cheguei na igreja agora, não estou sabendo de nada. Então, a pastora deve ter mostrado as apostilas aqui, não mostrou? Tem que tirar o atraso. Aí eu tenho que tirar o atraso, porque a pessoa, depois de 20 anos em graça, tem que voltar a pedra. Lá em 1997, eu ensinava isso em 97. 21 anos depois, digo, uma coisa é o reino de Deus. Outra coisa é o paraíso. Quando Paulo disse em Tessalonicenses 4 que o Senhor descerá nas nuvens e então estaremos para sempre com o Senhor, aí não é no reino de Deus, a pessoa. Aí é no paraíso. Mas Gálatas 5, os que cometem tais coisas, obras da carne, não herdam o reino de Deus. Ou seja, Romanos 14, 17, Paulo deixou claro que o reino de Deus é uma coisa e que paraíso é outra. Vai marcando aí, ó. Romanos 5, 17 fala sobre o reino de Deus. Lucas 23, 43 fala sobre o paraíso. Duas coisas diferentes que o sistema todo pensa que é a mesma coisa. Quem aqui pensava que era a mesma coisa? Seja verdadeiro. Na lei, evangélico, pensava que é a mesma coisa. Reino de Deus é uma coisa, o paraíso é outra. Amém, abençoado? Não posso entrar nesse assunto hoje, tá? Gálatas 5, 22. Olha lá.
Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, pode ter à vontade. Amor pode amar à vontade, domínio próprio pode ter à vontade, mansidão, é uma maravilha. Contra essas coisas, não tem nada contra isso. Pastor, eu estou amando, pode amar, abençoado. O amor não faz mal a ninguém, Paulo diz. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: há um mistério aqui, nessas duas naturezas. O Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas. Todos têm obras da carne, ovelhas e bodes. Fruto do Espírito, nem todos. Diga, só as ovelhas. Quem entendeu a explicação? Entendeu? Tem como bode ter fruto do Espírito? Não, porque Romanos 8,9, quem não tem o Espírito, se tal não é? Não é dele, ele não tem o Espírito, como que ele vai ter fruto do Espírito se ele não tem o Espírito? Alô, está claro ou não está claro? Ele não tem o Espírito, como vai ter fruto do Espírito? Dá um sinal que entendeu. Mas as ovelhas, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito que habita em vocês, alô, o Espírito não habita em vocês? Pode ver que está em maiúsculo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que habita em vocês é amor, gozo. Alô, todo fruto do Espírito que está em nós, não há no filho da perdição. Está claro aí? Porque eles não têm o Espírito. Se eles não têm o Espírito, não tem como ter o fruto do Espírito. Está claro? Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. As pessoas me mandam muitas mensagens pelo WhatsApp, por e-mail. Apóstolo, eu estou passando uma dificuldade que você nem imagina. É um desemprego, é um problema, uma situação, pastor, uma tribulação. Mas eu estou numa paz que não sei te explicar. Sabe, quando eu estava lá na lei, era uma... Mas agora eu estou... Está difícil a situação, mas eu estou com uma paz, estou sentindo... Diga, é o fruto do Espírito. Alô, e esse fruto, você não tem que buscar ele, hein? Pensa num pé de laranja. Pensou num pé de laranja? Eu plantei um pé de laranja. Aí o pé cresceu. Mas todo dia, 24 horas por dia, eu fico lá de joelho no pé de laranja. E, pelo amor de Deus, sai uma laranja de você, sai laranja. Ai, diz que sim, vai sim. Sai uma laranja, eu não vejo a hora. Não, eu não vivo assim, irmão. Se eu plantei um pé de laranja, naturalmente vai dar abacaxi, amém? Se o pé de laranja vai dar o que naturalmente? É fruto. Alô, olha Gálatas 5:22. O fruto de quem? Alô, não é fruto do Marcos Gomes. Eu quero ouvir. O fruto do Espírito. Está claro ou não está claro? Alô, para você aplaudir. O pé de laranja, naturalmente, vai produzir laranja. Você não precisa ficar orando o dia inteiro por ele. Ele vai sair laranja porque é pé de laranja. Se o Espírito está em você, naturalmente os frutos saem para fora. Porque a árvore é o Espírito. Diga, a árvore é o Espírito. Diga, o fruto do Espírito. Pé de laranja, laranjas. A árvore é o Espírito, então o fruto é dele. Sai naturalmente. O que naturalmente em mim? Você é ovelha? Você é ovelha mesmo? Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Você está em Cristo? É uma nova criatura? O Espírito Santo habita em você? Ah, então, irmão, o fruto naturalmente, amor, gozo, paz, longânimo. Longanimidade vem de longânimo. Longânimo, tardio em irar-se. Benignidade, benigno, uma pessoa bondosa. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos ver na versão ampliada agora. O Gálatas 5:22, na versão ampliada, provavelmente vai estar diferente, porque, como o nome já diz, é uma versão ampliada. Gálatas 5:22, na Bíblia Viva, compara na sua. Gálatas 5:22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, a Bíblia normal diz, mas o fruto do Espírito, fruto, consequência do Espírito. A versão ampliada, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas,
Então aqui dá a entender que precisamos permitir e deixar que o Espírito Santo conduza nossas vidas, controle nossas vidas. Alô, por isso que Paulo disse, não sois de vós mesmos, fosse comprados. Se você foi comprado, abençoado, então, agora há um mistério disso aí, né? Presta atenção no que eu vou falar. Por experiência, por conhecimento e por experiência. 2 tipos de crente. Um tradicional e um renovado. Os 2 são salvos, porque os 2 são crentes. Mas o tradicional, ele não permite que o Espírito manifeste na vida dele. Eu já encontrei alguns, eu permito sim, pastor, eu estou aqui, ele faz o que ele quiser comigo, eu permito. Não é assim não, irmão. Enchei-vos do Espírito. Não é assim não, irmão. Eu já vi pessoas, pastor, eu estou aqui. Eu estou aqui, então está aqui, eu permito, vai, faz o que ele quiser fazer. Não é assim não, irmão. Tem uma vida de oração, tem uma devoção, tem uma vida de adoração, tem uma vida de louvor, tem uma vida de gratidão. Uma coisa é ser ovelha, mas outra coisa é você viver em um nível mais excelente. Alô? Abençoado, se você começar a louvar a Deus, vai pegar fogo, hein? Você sabe? Quem já sabe disso aí? Só levanta a mão quem já sabe disso. Que se começar a orar, pega fogo. Quem já sabe disso aí? É disso que eu estou falando. É disso que Paulo disse quando o Espírito Santo controlar nossas vidas. Irmão, uma coisa é você ler a Bíblia. Outra coisa é você entrar na dimensão do Espírito. Entrar do lado de lá, irmão. Sabe do lado de lá? Existe espírito, alma e corpo. O homem, espírito, alma e corpo. Mas existe o Espírito Santo. Então já são 4. O homem, espírito em minúsculo, alma e corpo. E tem o Espírito Santo, que é espírito em maiúsculo. Então, Jesus disse em João 4, adorar em espírito e em verdade. Quando com o seu espírito você adora a Deus, que é espírito. Não é, Senhor, eu te adoro, amém. Não é isso não, irmão. É ir para o lado de lá. É, Senhor, eu te adoro e continuar, e permanecer. Aí, irmãos, eu vou te contar uma coisa, eu descobri o ponto fraco de Deus. Se é que eu posso falar assim, se é que você não se escandaliza. Deus, Ele não aguenta por muito tempo um verdadeiro louvor e adoração. Ele se manifesta. Alguém aqui entendeu o que eu falei? Isso é só por experiência que se sabe disso, hein? Porque uma coisa, quem tem Bíblia aqui? Uma coisa é você ler a Bíblia, irmão. Eu não estou falando de ler a Bíblia. Ler a Bíblia, eu conheço crente que lê a Bíblia desde quando eu nasci. Eu estou com 50 já, e o cara já lia a Bíblia, mas é um cético, é um pau oco. Frio, está morto. E diz que é crente. Irmão, mas se você juntar com 2 ou 3 e começar a orar de verdade, se você juntar com 2 ou 3 e começar a adorar de verdade, e não precisa ser 2 ou 3, pode ser sozinho. Se você orar sozinho de verdade, o Espírito manifesta. Se você adorar, lavando louça, você não precisa parar para ajoelhar e colocar roupa de crente. Lavando louça, lava a louça cantando para você ver o que acontece. E vai cantando de coração para você ver o que acontece. Você já não desaba falar em línguas ali mesmo. Quantos que eu conheço que recebeu manifestação de Deus lavando louça? Eu conheço, lavando louça, dirigindo o carro. A mulher de um pastor amigo meu, ela pegou o ônibus, foi num culto profético, aí na hora de ir embora, e teve manifestações, foi uma glória. Aí na hora de ir embora, ela pegou o ônibus, o apóstolo me contou, o pastor. Aí ela está sentada no ônibus lá, e indo embora, né? E está ali falando com Deus. De repente, ela disse que sentiu alguém sentado do lado dela. Aí ela pensou assim, nossa, o ônibus está vazio, você está do meu lado? Ela sentiu, estava lá, vindo do culto, acabado o culto, já entendeu, né? Acabou o culto, pegou o ônibus para ir embora. Você esconde ônibus, é um perigo, hein? É um maravilhoso perigo, é um benigno perigo. Hã? Aí a mulher sentou lá, do lado da janela, e o ônibus vazio. E ela está lá falando com Deus, com Jesus, tal, tinha vindo do culto, e ela falou que sentiu alguém sentar. Aí ela pensou, nossa Senhor, o ônibus é tão grande, vai sentar justo do meu lado.
Mas aí ela não abriu o olho para ver quem era. E foi esquentando, 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 e começou a falar em língua dentro do ônibus e pegou fogo dentro do ônibus mesmo. Quem crê em Deus, hein? Ou eu estou falando sozinho? Alô, estou falando de Deus, irmão. Alô, estou falando de Deus, eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de um preceito religioso. Oh, eu estou fazendo. Estou falando de Deus, que fez os céus e a terra. E Ele habita em você, se você esqueceu, tá? Ele está dentro de você. Qualquer momento Ele pode manifestar e pegar fogo em tudo aí. Gálatas 5, 22 na versão ampliada. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Não tem nenhum conflito. Ou seja, o Espírito Santo se manifesta em sua vida e não tem nada a ver com a lei ou com a graça. É manifestação de Deus. Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito Santo é dado a cada um naquilo que for útil. Te lembrando que Ele já habita em você, hein? Para manifestar está facinho. Agora eu vou entrar na parte final dessa mensagem. Hoje é a quarta e última parte. Abra em 2 Timóteo, capítulo 3. É a parte final, para ficar bem claro essas duas naturezas, carnal e espiritual. 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu deixar já aberto aqui as duas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 3. Está aqui. Quem já achou? 2 Timóteo 3, verso 1. Hoje é a quarta e última parte do tema natureza carnal. 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Alguém já percebeu isso? Não preciso te falar detalhes não, né? Os tempos estão fáceis ou difíceis? Se você não for crente de verdade, irmão, o negócio fica difícil, hein? Se você não for crente de verdade, porque tem gente que não ora, né? Você sabia que tem gente que não ora? E eu vou te falar como profeta. Crente que não ora não é crente. Ponto. Já falei. Já começa por aí. Crente que não ora não é crente. Crente ora. Isso é normal. Está claro ou não está claro? Aonde eu não sei que ora, eu não sei. Eu sei que crente ora. Isso é normal de crente. Está claro? Por que ele ora? Não por causa dele. Por causa do Espírito Santo que habita nele. Então ele vai ter a consciência que ele precisa orar. Lembra que Paulo disse orar sem cessar? Quando eu não sei que hora eu não sei. Uns oram deitado, outros oram sentado, outros oram dirigindo, outros oram tomando banho. Tomando banho, ué. Pastor, mas você está aqui, irmão. Deus é Espírito. Não preciso falar sobre isso, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, segundo Timóteo 3, verso 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Você vê o que eles fazem no Facebook, hein? Você viu a foto daquela mulher lá que pegou a cruz e... Deixa para lá, né? Como Paulo disse, né? O que eles fazem é vergonhoso até dizê-lo. Paulo disse para os Efésios. Viu a mulher lá? Pegou a cruz? Pastor, irmão, aquilo é uma mensagem subliminar, né? Pegar a cruz com um bonequinho e ficar fazendo coisas lá, aquilo é uma mensagem para nós, né? Cristãos, né? A respeito do nosso Cristo. Não preciso dar muito detalhe não, né, irmão? 2 Timóteo 3, verso 2. Blasfemos, desobedientes a pais e mães,
É o tempo que estamos vivendo, hein? Ingratos, não gratos, não tem gratidão. Tá cheio, hein? Tá cheio ou não tá cheio? Hoje a gente vive na rua, o cara não fala nem obrigado, irmão. É ou não é verdade? Você faz as coisas, o cara não fala obrigado. Não é que eu quero uma medalha, não. Mas, pô, gratidão. Mas Paulo disse, nos últimos tempos, nos últimos dias, ingratos, profanos. Sabe o que é uma pessoa profana? Essa mulher do Facebook profana. Ela saiu numa foto, pegou uma cruz com um bonequinho de Jesus e estava fazendo cenas que não dá nem para falar, né? Isso é ser profano. O que é ser profano? O que é profano? Quem não tem nada a ver com o divino, com a divindade. Profano é o contrário de divindade. Deus é divino, vem de divindade. Profano é o contrário. Satanás é profano, diabo é profano, profanou o templo de Deus. Há homens profanos, há mulheres profanas. Nós somos santos, né? Efésios 1:4, santos, mas o contrário de santo é profano. 2 Timóteo 3, verso 3, sem afeição natural. Sem afeição natural. Irreconciliáveis. Não tem jeito. Irreconciliáveis. Caluniadores. Sem domínio de si. Como é que está o mundo hoje, hein? Olhou para a pessoa 2 vezes, o cara te mata. Não é assim? Por causa de um celular de R$100 que nem funciona. Esses dias mataram uma menina lá, porque o celular era velho, antigo, não prestava, aí o cara pegou e matou ela. Acho que queria um celular bom, né? Não sei nem como chama esse celular novo aí, iPhone e tal. Aí ela tinha um celular vagabundo, coitado, pobrezinha, aí ela morreu porque ela não tinha um celular bom. Sem domínio de si, cruéis, crueldade. Alô, isso aqui está na carne, hein? Lembra que Paulo disse coisas semelhantes a essa? Só que ele disse que nos últimos dias ia ficar pior. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos. Isso aqui é muito feio. Ó. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem gente que não quer saber de Deus, né? Mas falar de pular carnaval é com ele mesmo. Falar de festa é o primeiro a chegar na festa. Mas falar de culto é o último a chegar no culto. Na festa é o primeiro a chegar. No culto só chega atrasado. O que será que é isso aqui, né? Deixa eu continuar lendo aqui, né? 2 Timóteo 3, versículo 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse que é o perigo, ó. Tendo a aparência de piedade. Piedade quer dizer graça. Tem alguns assim. Tem alguns que falam que estão em graça, mas usam a liberdade para libertinagem. Você sabia que tem quem faz isso? Dá um sinal quem está entendendo. 2 Timóteo 3, verso 5. Estou terminando. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Olha o apostolado. Afasta-te também destes. É assim que eu vivo há anos. É carnal, anda muito na carne, demasiadamente na carne, não tem jeito. Eu, um passo para trás. Dependendo, 2 passos para trás. Dependendo, muitos passos para trás. Dependendo, não passo nem perto. E por aí vai aumentando o nível. Porque depende de pessoa para pessoa. É verdade que não temos que conhecer ninguém segundo a carne. Mas tem alguns aí que precisam ser entregues a Satanás. Lembra de 1 Coríntios 5? Dá um sinal quem está entendendo. Alguns que andam demasiadamente na carne. E então, irmão, aí você não pode permitir que te prejudique, né? Se a pessoa está se prejudicando, problema dele, problema dela. O cristão autêntico, verdadeiro, que anda no Espírito, ele não vai permitir que alguém o prejudique. Está me entendendo? Porque está muito na carne. E fofoca, se você andar com gente de fofoca, vai sobrar para você. Aquela mulher fofoqueira. Nossa, ela é uma fofoqueira. Quem está do lado dela? Você. Então você vai ser o quê também? Fofoqueira. Mesmo que você não seja.
É o ditado, quem anda com porco, farelo come. Não é? Para terminar, 2 Timóteo 3,5. Afasta-te também destes. Diga comigo, destes quem? Verso 6. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, ou seja, mulheres carnais mesmo, levadas por várias concupiscências, desejos carnais. Verso 7. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aqui é um problema, hein? Para terminar, eu deixei para o final essa frase. A ovelha... Já me perguntaram várias vezes, pastor, como que eu vou saber quem é a ovelha? A ovelha eleita, a ovelha escolhida, a ovelha que foi chamada por Deus de fato, de verdade, ela vai ser diferenciada, abençoado. Ela não vai ser, ela tem obras da carne natural, porque ela tem uma carne. Mas ela não vai andar demasiadamente na carne, porque ela é uma ovelha escolhida de Jesus. Ela foi predestinada desde antes da fundação do mundo. Aí você vai lembrar o que Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quando ele fala minhas ovelhas, ele está falando das ovelhas chamadas, das ovelhas, Romanos 8,30, predestinadas, justificadas, glorificadas. É essas ovelhas que ele está falando que vai seguir ele, não ovelhas carnais que andam demasiadamente na carne e não dão fruto para Deus. Não permite que o Espírito Santo frutifique em sua vida, porque quem está só usando droga e pulando o carnaval o dia inteiro, como é que vai ter fruto do Espírito? Tem como? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus, e vamos fazer uma confissão de fé, porque eu creio que vocês são ovelhas verdadeiras. Amém? Então levante sua mão direita e feche seus olhos. Confissão de fé com a mão direita. As duas mãos é adoração, mas confissão de fé com a mão direita, a destra, a minha destra. Feche seus olhos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, meu Senhor e meu Salvador, para a tua glória, eu mantenho firme a minha confissão, porque está escrito que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante de ti. Por isso, em nome de Jesus, eu rejeito as obras da carne, para andar no Espírito, para dar fruto no Espírito, para dizer como Paulo disse, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Eu creio, por isso eu falo. O Espírito Santo em mim, naturalmente, porque eu sou uma ovelha, porque eu fui escolhido, porque eu fui chamado, porque eu fui predestinado. O Espírito Santo em mim manifesta o fruto do Espírito para a glória de Deus, como está escrito, e nisso é provado, é conhecido os que são filhos de Deus, as ovelhas de Jesus. Ouve e crê e o segue de todo o coração, pois são a luz deste mundo e o sal desta terra. Eu creio, por isso eu falo. O meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu não ando na carne, mas no Espírito, pois o Espírito habita em mim. E eu nasci para a glória de Deus. Amém. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz e até a próxima ministração. Anjos em seu favor.